François Simian. François Simian, 1857-1935, foi um historiador e sociólogo francês que desempenhou um papel fundamental na evolução da historiografia moderna, especialmente no que diz respeito à análise social e econômica da história. Nascido em uma época de grandes transformações sociais e políticas na França, Simian foi influenciado por correntes de pensamento como o positivismo e o materialismo histórico que moldaram suas ideias e obras. Uma das contribuições mais significativas de Simian foi a sua insistência na importância de fatores sociais e econômicos na compreensão dos processos históricos. Em um artigo publicado em 1903, Simian argumentou que a história não pode ser reduzida a uma simples sucessão de eventos políticos ou biografias de grandes homens. Esta crítica será bastante disseminada ao longo do século XX contra os historiadores historicistas e positivistas do século XIX. Para ele, a história deve ser, em última análise, uma ciência social e que os historiadores deveriam utilizar métodos empíricos e analíticos para investigar as estruturas socioeconômicas do passado e suas transformações. Uma outra crítica que ele fez à historiografia tradicional foi a sua ênfase na importância de analisar os fenômenos históricos em suas dinâmicas de longo prazo. Segundo ele, as transformações sociais não acontecem de forma abrupta, mas se desenrolam ao longo de extensos períodos, e os historiadores/sociólogos devem levar em conta essas continuidades e persistências para compreender plenamente os processos históricos. Ao estudar, por exemplo, a Revolução Francesa, Simian não se limitaria aos eventos de 1789, mas analisaria também as condições sociais e econômicas pré-existentes que culminaram na Revolução, além de suas repercussões de longo alcance. No artigo citado anteriormente, Simian criticou a visão fragmentada dos historiadores de sua época, que concentravam-se em eventos isolados ou períodos curtos, argumentando que isso resultava em uma compreensão limitada. Em vez disso, ele defendia uma abordagem integrada que reconhecesse as inter-relações entre diferentes estruturas e eventos ao longo do tempo, oferecendo uma perspectiva mais profunda e complexa da história. Além de sua obra teórica, Simian também foi um defensor da pesquisa empírica e da coleta de dados estatísticos pelos historiadores e sociólogos. Ele acreditava que a utilização de dados quantitativos poderia enriquecer a análise histórica e proporcionar uma compreensão mais precisa dos fenômenos sociais. Sua ênfase no uso de dados estatísticos o torna um precursor das abordagens quantitativas que se tornariam populares entre os historiadores nas décadas seguintes, especialmente na história das mentalidades e em história econômica. Em obras como Le Salaire, l'Évolution sociale et la monnaie, 1932, Simian investigou o papel dos salários, da moeda e dos ciclos econômicos, desafiando teorias de economistas clássicos e neoclássicos, que argumentavam que a produtividade seria mais elevada quando os trabalhadores estivessem satisfeitos com seus salários e condições de trabalho, tipicamente em períodos de prosperidade. Em contraste, Simian sustentou que em momentos de depressão, os trabalhadores tendem a ser mais produtivos, motivados a defender seu nível de vida diante da ameaça de redução salarial. Essa perspectiva contrasta com a ideia de que a satisfação e as condições econômicas favoráveis são os principais motores da produtividade. Em um artigo publicado em 1934, exemplifica sua tentativa de conectar a economia à sociedade, utilizando métodos emprestados de diversas áreas de conhecimento. Simian rompeu com a visão clássica do dinheiro como um mero instrumento de troca, argumentando que a moeda é uma construção social complexa,
influenciada por fatores históricos, culturais e políticos. Essa perspectiva nominalista do dinheiro levou a questionar a ideia de um padrão monetário universal e a defender a importância da análise histórica das instituições monetárias. Ao longo de sua carreira, Simiano influenciou a forma como se entende a economia dentro do contexto histórico, promovendo uma análise interconectada entre fatos sociais e econômicos, além de integrar a pesquisa empírica e os dados estatísticos à interpretação histórica. Assim, Simiano teve uma obra significativa sobre a escola dos análises, o movimento historiográfico que surgiu na França na década de 20, que adotou muitas de suas ideias e críticas, particularmente sua ênfase na análise social e econômica. A escola dos análises buscou romper com a tradição histórica, política e militar, focando em temas socioeconômicos e mentalidades na longa duração dos fenômenos históricos.